Imagine que a salvação do mundo estivesse nas suas mãos. Imagine que Deus chamou você para ficar responsável por essa missão. Quem você escolheria para te ajudar nesse propósito? Será que você chamaria pessoas que rotineiramente costumam errar? Será que você chamaria pessoas cansadas ou desanimadas? Será que você chamaria pessoas que já fizeram muitas coisas, mas hoje estão mais acomodadas? Você chamaria crianças? Você chamaria jovens? Você chamaria os adultos, os mais idosos? Quem você chamaria para cumprir essa missão? Talvez, se essa missão estivesse sob minha responsabilidade, eu não quisesse convidar algumas pessoas para estar comigo nisso, que eu não poderia errar. Mas Deus, ele fez justamente o contrário. Deus chamou pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que às vezes estão desanimadas, pessoas que às vezes precisam ser pegadas pelas mãos para ser levadas. E ele estabeleceu um povo, estabeleceu uma igreja para cumprir esse propósito. E eu queria refletir com você nessa manhã, por que Deus resolveu não agir sozinho? Por que ele quis estabelecer uma igreja? Não porque ele precisa, ele não precisou, mas porque ele quis estabelecer uma igreja. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 1, e o verso 8. Talvez seja um texto que você tenha memorizado. Mas nós vamos ler nesse momento, para nós introduzirmos assim o estudo dessa manhã. Atos, capítulo 1 e o verso 8. Você encontrou? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, Senhor, nesse momento que nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos, pedimos que tão somente o Senhor fale conosco mais uma vez. Deus, que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra, a entender a Tua mensagem nesta manhã. Ajuda-nos, transforma-nos. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, verso 8. Eu leio assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, por que Deus quis estabelecer uma igreja? É interessante que esse conceito, esse propósito divino, ele vai contra duas ideias amplamente divulgadas ou até mesmo vivida nos nossos dias. A primeira, que é a ilusão de independência. Nós acharmos que nós podemos viver a fé sozinhos. Não precisamos de uma instituição para nos congregar. E, acredite, existem milhares de pessoas por aí que pensam que podem viver a sua fé sozinhas, que não precisam de uma instituição, que não precisam de uma igreja. E a segunda ideia é a ilusão de consumismo, que a igreja ela existe para atender às minhas necessidades. E sabe, é muito comum, às vezes, nós chegarmos na igreja e pensarmos que aqui nós temos que ser servidos, né? E é muito bom até a gente chegar aqui e ver que está tudo pronto. Quem que não gosta? Né?
A gente chega aqui e olha, já tem a pessoa para cantar, já tem a pessoa para pregar, já tem o irmão que limpou a igreja, que preparou tudo. A sonoplastia chegou cedo, já deixou os equipamentos tudo ligado, já está tudo pronto. Então a gente só chega, senta e assiste o culto. Nós viemos, às vezes, só para consumir, só para nos deleitar com algo que já foi preparado por outros. Isso é uma ideia maravilhosa. É até bom, né? Só que nós não fomos chamados para isto. A igreja não existe para este fim. A igreja é o meio pelo qual nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. E essa é uma ideia que nós precisamos trabalhar e entender. E a vida cristã como um todo, desde o momento que nós conhecemos a Cristo, até o momento que nós vamos encontrar com Ele, nós temos que entender que nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. Então, essa ideia de que a igreja é um local onde nós viemos para consumir, ela está completamente distante do propósito para o qual ela foi criada. A igreja, ela não é um prédio, ela não é um evento, ela não se resume aos eventos que nós realizamos aqui, não é apenas uma placa de igreja ou um rótulo religioso. Nós não existimos para que a igreja nos sirva, mas nós existimos para servir através dela. Então, queridos, a igreja, ela é eu e você, onde nós estivermos. Seja aqui ou seja lá fora. E a partir do momento que nós compreendemos esse conceito de igreja, o nosso relacionamento com os outros, com Deus, como comunidade ou individualmente, ele muda completamente. Talvez, em alguns momentos, nós podemos pensar, se nós fôssemos comparar, por exemplo, a igreja com uma empresa ou com a visão organizacional, muitas das vezes nós poderíamos pensar que podemos agir e fazer coisas aqui que não é adequado. Você que trabalha, você que já participou de um ambiente organizacional, empresarial, você sabe que quando, por exemplo, numa empresa existe um funcionário que não costuma fazer aquele trabalho para o qual ele foi chamado a fazer, o que geralmente a empresa faz? Te demite, né? Te manda embora. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que já gerenciou uma equipe, que gerencia pessoas, e sabe que quando há aquelas pessoas que não se adaptam, ou que só querem fazer corpo mole, ou que não querem fazer o trabalho direito, o que a gente faz? A gente chama e manda embora, né? E demite. Essa visão do mundo corporativo, que muitas das vezes, se dependesse da nossa administração ou da minha administração aqui dentro, nós faríamos igual, sim ou não? Às vezes dá vontade. Sabe aquele irmão que não está contribuindo, aquela pessoa que chegou e não quer fazer, que a gente espera que faça um monte de coisa e na verdade não faz nada, e aí o que a gente pensa em fazer? Se fosse uma empresa, o que a gente faria? Mandava embora, né? Demitia. Mas a igreja é completamente contrário. Completamente contrário. As pessoas que chegam aqui, elas não chegam apenas para entregar resultados, mas elas chegam principalmente para serem transformadas. E aqui está a diferença que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender para que nós possamos estar unidos e cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Nós temos aqui pessoas falhas, imperfeitas, que erram, que ficam desanimadas, mas são estas pessoas
que Deus chamou para compor, para serem membros da sua igreja. Completamente diferente da visão organizacional ou empresarial que nós vemos lá fora. Completamente diferente. A Bíblia, como um todo, ela nunca escondeu esse problema. Nunca escondeu. A Bíblia nunca romantizou a igreja e nunca mostrou uma igreja perfeita. Muito pelo contrário. Nós estamos estudando aí a carta de Paulo, né? E nas cartas de Paulo, em todas elas, nós vemos problemas muito sérios que os primeiros cristãos enfrentaram. Havia ali imoralidades, corrupção, caos, desobediência, dissensão, divisão entre irmãos, fofoca. Muitas coisas já aconteciam na primeira igreja e que hoje, problemas que se repetem. Em Jerusalém mesmo, nós tivemos tensões étnicas ali, ressentimentos. E foi a partir, aliás, de um problema que surgiu, por exemplo, o ministério dos diáconos, né? As viúvas dos judeus helenitas não estavam sendo atendidas pela comunidade, aí tiveram que estabelecer ali o ministério dos diáconos para que todos fossem atendidos. Nós tivemos problemas, por exemplo, na liderança. E nós vemos em algum momento Paulo sendo muito duro com Pedro por conta do seu preconceito. E falando publicamente, criticando publicamente a maneira como eles se comportavam. Heresias constantes. Muitas vezes a igreja sendo advertida contra falsos mestres, aqueles que chegam, sabe, com perguntinhas bestas. Ah, você viu aquele texto ali? Ah, mas esse texto aqui diz isso, essa outra coisa. Ah, mas olha, a irmã White diz isso aqui. E aí Paulo diz, olha, cuidado com esses falsos mestres. Então, a igreja, desde o seu início, teve problemas. E a Bíblia nunca escondeu esses problemas. Nunca escondeu essas rachaduras. Mas sempre deixou muito claro que foram essas pessoas disfuncionais, problemáticas, falhas, que foram chamadas por Deus para fazer parte da sua igreja. A igreja sempre teve esses problemas e isso não é uma novidade na nossa geração. Não é só agora que nós temos problemas na igreja. Desde o seu início, Deus sabia que isso ia acontecer e sempre foi assim. Agora, queridos, talvez nós também, às vezes, possamos confundir a igreja triunfante com a igreja militante. Porque quando nós olhamos para o futuro, o ideal do futuro é a igreja triunfante, é a igreja sem mácula, é a igreja pura e perfeita. E às vezes nós podemos cair no erro de pensar que a igreja triunfante do futuro é essa que nós estamos hoje, mas ainda não é. A igreja que eu e você fazemos parte é a igreja militante. É a igreja que luta ainda contra a sua realidade presente, contra os problemas. É a igreja onde o trigo e o joio estão juntos. Estão juntos. E o conselho de Deus, o conselho de Jesus, é que nós ainda não podemos, aliás, não somos nem nós que vamos fazer isso, mas o joio e o trigo, ele não pode ainda ser separado. Ou seja, nós temos que conviver juntos, unidos. E por mais que às vezes pareça difícil, mas essa é a igreja de Deus.
Por que não arrancar o joio agora? Por que não tirar fora? Porque na tentativa de arrancar o joio, pode ser que nós possamos lançar para fora algum trigo também. Então, a ideia dessa igreja ideal, pura, perfeita, é a igreja triunfante que nós ainda veremos, mas que ainda não é a realidade. Ellen White diz o seguinte, no livro A Igreja Remanescente, ela diz assim: testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, débil e defeituosa como possa ser, é o único objeto da terra ao qual ele dispensa seu supremo cuidado. Queridos, Deus não abandona o seu projeto por causa dos nossos defeitos. A igreja é redimível. É por isso que Deus ainda conta comigo e com você. Ele estabeleceu essa igreja porque ele sabe que essa igreja ela vai se redimir. Que de uma igreja militante tornar-se-á a igreja triunfante. Tem um texto de Efésios, capítulo 3, o verso 10, que eu gostaria de ler com vocês, que ela amplia muito o propósito da igreja de Deus aqui nessa terra. Efésios, capítulo 3, o verso 10, a palavra do Senhor diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você compreende esse texto? Você entende que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida não somente aqui na terra, mas nos poderes, nos lugares celestiais. Você diz amém? Queridos, quando Deus nos chamou para testemunharmos, para como igreja cumprirmos o seu propósito, a nossa missão não se resume a este planeta. A nossa missão não se resume ao Floresta Park, não se resume ao planeta Terra. Ele diz que pela igreja a sabedoria de Deus é conhecida por outros lugares celestiais, seres celestiais. Ou seja, o universo que nos observa vai ver através de mim e de você, através da igreja de Deus aqui na terra, a sua sabedoria. Louvado seja Deus por isso. Então, a nossa missão ela não se resume a esse planeta. Há um outro texto de João, capítulo 13. João, capítulo 13, o verso 35. João, capítulo 13, e o verso 35. Diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que nós podemos ser conhecidos como discípulos de Cristo? Se nós nos amarmos uns aos outros. Liduína, não é pela guarda do sábado? Não. Não é porque eu devolvo o meu dízimo? Não. Não é porque eu estudo a lição da escola sabatina? Não. Não é porque eu venho em todos os cultos? Não. Como é que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo? Se nós amarmos uns aos outros. É pelo amor, queridos. É para isso que Deus nos chamou. Quando a igreja ama, quando a igreja perdoa, quando a igreja vive em unidade, o céu toca a terra. As pessoas olham para nós e veem Deus através de nós. O mundo não vê Deus diretamente. O mundo vê o que a igreja faz. E através da igreja, o mundo vê Deus. A unidade, o amor de uns para com os outros é o mais forte argumento em favor de Deus. Se nós queremos mostrar Deus para as pessoas, nós precisamos amar uns aos outros. Há um outro texto de Mateus, capítulo 16,
e o verso 18, que é bem conhecido, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Agora, queridos, talvez quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar que os portões aqui são os portões da igreja, né, que não prevalecem contra o inferno. Mas eu queria que você me respondesse nessa manhã, de quem é o portão aqui desse texto, de acordo com esse texto. De quem é o portão? O portão é da igreja ou o portão é do inferno? Ele diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e o verso 18. Aqui é um diálogo de Jesus com seus discípulos e ele fala diretamente com Pedro nesse momento. Mateus capítulo 16, o verso 18, Jesus diz assim, olha, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De quem é o portão aqui, querido? As portas aqui são da igreja ou as portas são do inferno? As portas são do inferno. As portas são do inferno. Os portões não atacam ninguém. Quem é que ataca? É a igreja. Sabe, nós muitas vezes podemos olhar para esse texto e pensar que a igreja ela está ali acuada, que o inimigo está lutando contra ela, ela está aqui numa posição apenas de defesa. Mas quando nós entendemos que os portões não são os da igreja, que os portões são os portões do inferno, e aí nós mudamos a perspectiva e entendemos que quem ataca é quem? É a igreja. Somos nós que estamos indo em direção ao mundo, em direção ao inferno, em direção àqueles que se encontram lá no mundo, fora, distante de Deus, e contra os portões do inferno, resgatando pessoas para Cristo. A igreja está numa posição de ataque. A igreja está na posição de ir contra as forças do mal. E diz o texto que os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja militante, imperfeita, cheia de pessoas falhas, mas é a igreja que está salvando pessoas para o reino dos céus. Agora, querido, nós precisamos entender, você não vai sair daqui e dizer, não, a irmã Lidwina falou que a gente pode sair, pode atacar, a gente vai e vai vencer. Vamos, mas sozinhos não. Nós só venceremos se nós estivermos com o nosso Pai. Se nós o buscarmos todos os dias. Se nós mantermos o nosso relacionamento com Ele. Se nós estivermos na presença do Pai, aí sim nós poderemos nos colocar na posição de ataque, que os portões do inferno não prevalecerão contra nós. É para isso que eu e você fomos chamados. A igreja que invade o território das trevas para resgatar almas perdidas. É essa igreja que Deus estabeleceu aqui na terra. A igreja que eu e você fazemos parte é a igreja que muitas vezes desanimada, que muitas vezes com problemas, que muitas vezes acaba assumindo uma posição de defesa e não de ataque, mas é essa igreja que Deus conta, é essa igreja que Deus precisa. Sabe, daqui a alguns dias, daqui a umas 2 semanas, nós estaremos iniciando o evangelismo da Missão Caleb. Amém? Talvez esse seja o momento em que Deus esteja chamando eu e você para nós assumirmos essa posição de batalha, essa posição de ataque. Essa posição em que nós vamos junto com o nosso Senhor e Salvador ir ao encontro do mundo e trazer pessoas do mundo para a igreja.
Talvez esse seja o momento que Deus esteja chamando eu e você para nós assumirmos a nossa posição de membros desta igreja, mas cidadãos do reino dos céus, buscando outras pessoas para serem alcançadas pelo Espírito Santo. Eu quero ler um texto com vocês. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, e o verso 9. Lucas, capítulo 11, o verso 9, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Queridos, talvez esse seja o momento de apelar para você e dizer que se nós pedirmos para Deus colocar pessoas no nosso caminho, para que nós possamos ajudar essas pessoas chegarem ao céu, nós temos a certeza de que Deus ele vai fazer. Daqui a 2 semanas, nós iniciaremos uma campanha evangelística. E talvez esse seja o momento de nós nos comprometermos com Deus e dizer para Ele, pedir a Ele, Senhor, coloca alguém no meu caminho, para que através da minha influência, para que através da minha amizade, para que através de um convite, eu possa conduzir essa pessoa à tua igreja, mas principalmente conduzi-la ao céu. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Não há nada que nós possamos pedir para Deus que esteja de acordo com a vontade dele, que ele não venha nos atender. Em todos os momentos que nós oramos de acordo com a vontade de Deus, certamente ele nos ouvirá. Você acha que a vontade de Deus, que essa igreja saia daqui e convide pessoas e traga pessoas para o seu reino? Essa é a vontade de Deus. Então, se você orar e se colocar na presença de Deus e dizer para Ele que é isso que você quer, você acha que Ele não vai atender a sua oração? Deus, Ele vai atender a sua oração. Eu gostaria que você, nesse momento, dissesse para Deus e se comprometesse com Ele em ser a igreja militante, que apesar das suas falhas e dos seus defeitos, mas que quer cumprir o propósito para o qual foi chamado. Amém? Lucas, capítulo 11, verso 9. É o chamado de Deus para mim e para você, para nós nos colocarmos na mão dele. Eu vou te fazer um desafio agora. Olhe para o relógio lá atrás de você. Que horas são? 11:09. 11:09. O texto que nós lemos é Lucas 11:9. Agora eu quero que você pegue o seu celular e coloque aí no seu despertador 11:09. E esse vai ser o horário em que a igreja estará orando para que Deus coloque alguém no seu caminho, para que você possa trazer essa pessoa para o reino de Deus. Quando esse despertador tocar, todos os dias na sua casa, você vai lembrar desse texto. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. E você vai entender que a igreja de Deus, ela está na posição de ataque. Você vai estar saindo para resgatar pessoas. E pessoas serão colocadas no seu caminho através da influência do Espírito Santo, para que elas possam ir ao céu junto com você. Você aceita ser um cooperador de Deus? Você quer fazer parte dessa missão? Você quer entregar a sua vida agora para Deus mais uma vez e dizer, Senhor, eu quero fazer parte disso. Louvado seja Deus pela sua decisão. Nós vamos ouvir mais um louvor nesse momento. Enquanto a Glória estiver cantando, que você possa orar a Deus e pedir a Ele para que Ele te dê a coragem e a
presença do Espírito Santo para você cumprir o propósito para o qual Ele está te chamando. Oremos. Santíssimo Pai, Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor poderia ter realizado a obra da salvação sem precisar da nossa ajuda. O Senhor poderia ter desenvolvido essa missão de salvar pessoas sem a nossa cooperação. Mas o Senhor quis estabelecer uma igreja falha, imperfeita, cheia de pessoas falhas. Mas o Senhor quis usar cada um daqueles que se colocam em suas mãos para cumprir esse propósito. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome porque, apesar das nossas debilidades, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de contribuir para a pregação do Teu Evangelho. O Senhor ainda nos usa, apesar das nossas falhas, para que nós possamos, ó Deus, ajudar aqueles que ainda se encontram distantes de Ti, que eles possam, Senhor, encontrar o caminho para o céu. Ó Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja nesta manhã. Que esta igreja saia daqui com a certeza de que tudo aquilo que nós pedimos a Ti em oração, se estiver de acordo com a Tua vontade, o Senhor atenderá. Que todos os dias, quando o nosso despertador tocar, nós possamos, ó Deus, orar e pedir ao Senhor a transformação que nós precisamos e a coragem para testemunhar a respeito do Senhor. Fica conosco, salva-nos para o Teu reino. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.